E aí pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? De verdade? Então beleza, eu sou Felipe Dias, este é mais um Fliperama. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o maior escritor de fantasia de todos os tempos, o Tolkien. E antes de começar o vídeo, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A cinebiografia do escritor de O Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, estreou nos cinemas ingleses no dia 3 de maio e aqui no Brasil ele vem apenas no dia 23 de maio. Bom, então enquanto esperamos a cinebiografia do Tolkien chegar aqui no Brasil, eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouco sobre a vida desse incrível autor. Vamos lá? John Ronald Reuel Tolkien nasceu no dia 3 de janeiro de 1892 na África do Sul, em uma cidade chamada Blue Fountain. O pai de Tolkien, o Arthur, ele era um grande banqueiro e devido a uma grande oportunidade se mudou para a África do Sul. Porém, o que parecia uma grande oportunidade, na verdade foi uma grande dificuldade. O Arthur Tolkien ele passava boa parte do seu tempo no banco da África do Sul e não conseguia passar um tempo com sua família. Então a Amabel pegou seus dois filhos, o Tolkien ele tinha um irmão chamado Hilary Tolkien. Ela pegou as duas crianças e voltou para a Inglaterra para se tratar durante um período, cuidar da saúde e depois tinha a intenção de voltar para a África do Sul. Porém, o que era para ter sido uma pequena temporada com a família se tornou permanente, pois o Arthur Tolkien faleceu em 1896, não conseguindo se juntar à família como ele tinha planejado. E depois desse triste acontecimento, a situação de Amabel e de seus filhos não foi nada fácil. Ela fez o que podia para poder cuidar de seus dois filhos, sendo obrigada a mudar mais de uma vez de casa, num período de 4 anos, tentando encaixar no orçamento a pensão que recebia devido à morte de seu marido. Foi nesse período, e como uma forma de escapismo, que Amabel mostrou contos de fada para os seus filhos. O Tolkien se interessou muito mais do que o Hilary, mas os dois brincavam bastante, criavam bastante e usavam muita imaginação para fugir aí das dificuldades do dia a dia. Bom, então durante boa parte de sua infância, Tolkien viveu numa zona rural da Inglaterra chamada Sherwood. Esse lugar foi de extrema importância para Tolkien, tanto que inspirou a Vila dos Hobbits, o Condado. Amabel Tolkien fazia parte da igreja anglicana, mas em 1900 ela se converteu para o catolicismo. E devido a isso, sua família cortou qualquer ajuda financeira que ainda lhe dava, e Mabel se sentiu abandonada, isolada pela família, com muito mais dificuldade de cuidar dos filhos. Ela adoeceu e morreu de diabetes. Esse foi um fato que marcou bastante a vida do Tolkien. Ele culpava a família Suffield pela morte de sua mãe. Então, órfãos, os irmãos foram morar com um padre jesuíta chamado Francis Xavier Morgan. Tolkien sempre considerou o Padre Morgan como seu segundo pai, pois foi o padre quem lhe incentivou a escrever e usar a sua imaginação para isso. O padre notou ali que desde pequeno ele já tinha esse dom para a escrita e para usar a imaginação. Em 1908, Tolkien estava com 16 anos, morando em um lar para jovens, e ele conheceu Edith Brett, 3 anos mais velha do que ele. Os dois se encantaram um com o outro e começaram a namorar às escondidas. O padre Francis Morgan descobriu esse namoro por causa de uma vizinha fofoqueira e proibiu o namoro dos dois, pois ele acreditava que isso distrairia Tolkien de seus estudos, atrapalharia ele e ele só poderia namorar, casar com Edith quando fizesse 21 anos. Então Tolkien esperou durante 5 anos e no seu aniversário de 21 anos, já sendo dono do seu próprio nariz, ele escreveu uma carta para Edith pedindo ela em noivado. Porém, depois de tanto tempo, foram 5 anos, Edith ficou noiva de um outro cara que ela não amava. Então quando a carta de Tolkien chegou, ela contrariou todas as ordens da família e ficou noiva do J.R.R. Tolkien. Os dois juntos tiveram 3 filhos e uma filha. Em 1916, Tolkien foi enviado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele sobreviveu à Batalha de Somme, que matou mais de 500 mil soldados. No ano seguinte, Tolkien contraiu tifo e foi enviado de volta para a Inglaterra. Foi nessa época que ele começou a escrever o Livro dos Contos Perdidos, que mais tarde se tornaria o Silmarillion. Foi nessa guerra também que Tolkien perdeu 2 dos seus grandes amigos. Ele tinha um clube com esses amigos chamado o Clube do Chá, onde discutia literatura contra os 3 amigos. Com o fim da guerra, Tolkien voltou a se dedicar à área acadêmica. Ele traduziu o poema nórdico Beowulf e também se tornou um grande filólogo respeitado que a gente conhece hoje. Em 1928, Tolkien estava em sua casa, corrigindo algumas provas dissertativas de seus alunos, já um pouco cansado quando ele se depara com uma folha em branco. E nessa folha ele escreveu: "No buraco no chão mora um hobbit". Naquele momento ele disse que não sabia o que significava isso, mas a partir desse momento ele já iria criar o Hobbit. E a aventura de Bilbo atrás do tesouro guardado pelo dragão Smaug
fez sucesso e logo as editoras pediram uma continuação para Tolkien. Então, como Tolkien já estava escrevendo o Silmarillion, ele levou o manuscrito do livro para a editora, mas os editores recusaram por não ser uma continuação direta do Hobbit. Eles queriam uma continuação direta. Então Tolkien resolveu aceitar o desafio e escrever uma nova história do zero, o que seria o novo Hobbit. Então ele precisava achar um elo ali entre o Hobbit e o novo Hobbit, e ele decidiu que esse seria o Anel e o Gollum. Então Tolkien começa a escrever o que seria sua grande obra-prima, O Senhor dos Anéis. Porém, devido aos altos e baixos e muitos problemas, o livro demorou mais de 12 anos para sair, as editoras já estavam desistindo de Tolkien, Tolkien já estava desistindo também de algumas editoras, e quando ele realmente terminou o livro, ele ofereceu: olha, aqui está o Senhor dos Anéis, aqui está o Silmarillion, eu só publico se for os dois juntos. Mas as editoras recusaram, queria apenas o Senhor dos Anéis, e além de tudo, queria dividir o Senhor dos Anéis em 3 partes diferentes. Tolkien era totalmente contra essa divisão de 3 partes, mas acabou cedendo. Em 1954 saíram as 2 primeiras partes, A Sociedade do Anel e As Duas Torres, e no ano seguinte, 1955, saiu O Retorno do Rei. O sucesso do livro foi estrondoso, tanto que chegou uma versão pirata do livro nos Estados Unidos, e alguns fãs ficaram enlouquecidos ligando para o Tolkien de madrugada, ligavam para o Tolkien, ele ficava putaço com isso aí, e resolveu até mudar de casa, mudar de telefone devido a isso. Uma coisa bem interessante, e que não deve ficar de fora de nenhuma biografia do Tolkien, e provavelmente vai ficar de fora do filme, é que Tolkien e o C.S. Lewis foram grandes amigos durante 20 anos aí, mais ou menos. Ambos contribuíram de maneira direta ou indireta para os grandes sucessos um do outro. Foi Lewis quem leu o primeiro manuscrito do Senhor dos Anéis, dando algumas dicas para Tolkien. E depois de 20 anos, a amizade dos dois começou a esfriar, eles se viam cada vez menos, e quando Lewis morreu em 1963, já fazia 10 anos que eles não se falavam, e Tolkien escreveu, vou colar aqui: até o momento eu me sinto como uma árvore velha que está perdendo todas as suas folhas uma por uma, porém isso parece um golpe de machado nas raízes. A amizade do Tolkien e do C.S. Lewis é explorada nesse livro aqui, Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade, conta em detalhes aí um pouco da biografia de cada um deles e como foi essa amizade e como ela se encerrou e os seus motivos. Bom, durante toda a sua vida o Tolkien ele tentou lançar o Silmarillion, tentou em várias editoras e nunca conseguiu. O Tolkien ele dizia que na Inglaterra não existia um mito, uma mitologia própria, e ele queria escrever essa mitologia, e foi só depois de sua morte que o livro finalmente foi lançado, e isso graças a um dos seus filhos, que é o seu editor, o Christopher Tolkien. O Christopher, inclusive, ele lançou vários livros do Tolkien depois, com manuscritos e ideias que estavam espalhadas ali nas coisas do Tolkien, inclusive até terminou algumas histórias. Em novembro de 1971, aconteceu algo que deixou o Tolkien muito triste e deprimido, que foi a morte de sua esposa, Edith Bratt. 2 anos depois, em setembro de 1973, Tolkien vinha a falecer. Tolkien era um homem muito inteligente, criou vários idiomas, muitos deles estudados até hoje, criou um universo incrível, que é a Terra-média, e todas as suas eras, que é explorada no Silmarillion e em todos os seus livros. Seu trabalho influenciou obras como Game of Thrones, Harry Potter, o Ciclo Terra-Mar da Ursula Le Guin. O que o Tolkien fez nos anos 50 com o lançamento do Senhor dos Anéis, ninguém tinha feito até então no mundo da fantasia. Ele criou um universo tão rico, de várias possibilidades, que até hoje tem pessoas escrevendo histórias e mais histórias que se passam nesse universo. Mas apesar de Tolkien ser um homem muito inteligente, um gênio que criou um universo super complexo, um homem que amava sua família, um excelente pai, Tolkien era um homem do seu tempo, super conservador ao extremo. Tolkien exigiu e impôs para Edith Bratt que ela saísse da igreja anglicana e fosse para a igreja católica, e esse fato magoou ela durante toda a vida. A atenção do Tolkien era dividida entre o trabalho, os amigos e a família. Às vezes o Tolkien ele ficava em um pub com os seus amigos falando sobre literatura até altas horas da madrugada, enquanto Edith estava em sua casa dormindo, tendo que cuidar dos seus filhos. Todos esses relatos estão em um diário de Edith e algumas cartas que ela enviava para as amigas. Claro que ela contava também coisas boas relacionadas ao relacionamento deles, e esse fato está lá registrado para mostrar que a vida dos dois não era nenhum paraíso. Não é porque Tolkien sempre foi um escritor muito inteligente que ele seria sempre uma boa pessoa, que não teria defeitos. Então por isso é necessário que os fãs saibam dividir o escritor de sua obra. Então é isso, pessoal, este é o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais livros do Tolkien vocês gostam mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like bacana, compartilhe o vídeo nas redes sociais, que ajuda bastante o canal. E é isso, muito obrigado e até a próxima.